Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estão gostando de conhecer os professores com as entrevistas, sem ter que ficar procurando na internet? Eu estou. E quem eu trouxe hoje é a professora Ana Maria Caramujo, que além de ser professora na Psico, ela é agora coordenadora da musicoterapia. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia Salvaia, do canal ABC da Alma. Eu sou aluna de psicologia da FMU, estou indo agora para o 6º semestre. E estou fazendo entrevista com os professores, porque a gente fica super curioso para saber quem são os professores do próximo semestre. E hoje eu estou aqui com a professora Ana Maria Caramujo, que eu estou tendo o prazer de conhecer agora, eu ainda não conhecia. Então, muito obrigada, professora, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço a oportunidade, Patrícia. Fico Muito feliz gostoso. de participar. Ai, que bom. É muito gostoso poder conhecer os professores, né? Normalmente a gente, de toda a rede de professores da faculdade, a gente não conhece todos. Então, está sendo muito gostoso poder conhecer, mesmo aqueles que eu ainda não tive aula. Ah, que bom. Uma Então, boa iniciativa, parabéns. Ai, obrigada. Então, para que os alunos te conheçam, eu vou perguntar: quem é a Ana Maria Caramujo? Bem, a Ana Maria Caramujo é uma pessoa que transmite muita alegria e muita paixão pela psicologia e pela musicoterapia também. Na minha trajetória, eu venho de uma família muito festiva. Então, eu acho que isso faz muito sentido para vocês entenderem por que da psicologia eu transitei para a musicoterapia. Mas eu sou uma psicóloga muito feliz, que tenho uma trajetória muito feliz dentro da área clínica, né? Principalmente da área clínica, foi onde eu mais trabalhei, né? Como psicóloga. Então, assim, no início da minha carreira, eu pensava em medicina, porque eu pensava em criança, pensava em pediatria. Aí eu estudei e me preparei muito para a USP e não passei, depois de 1 ano e meio, eu prestei. Meu pai não queria que eu fizesse fora de São Paulo, ele queria que eu fizesse só em São Paulo, na época mais rígido, rigoroso, eu não queria que saísse de São Paulo para estudar. E eu não passei por causa de 3 pontos. E aí eu sempre tinha a psicologia como segunda opção. E como eu estava muito preparada para o vestibular, e aí eu acho que eu já era junguiana, então minha abordagem é junguiana, eu acho que eu já era junguiana na minha cabeça, porque eu falei, se eu não passei por 3 pontos, qualquer chute te dá 3 pontos. Não é o meu caminho. E aí eu tinha uma amiga que falava assim para mim, Ana, você não pensava na psicologia como segunda opção? Olha, eu soube de um curso que era, naquela época se chamava Instituto Unificado Paulista, que era do Objetivo, que hoje é Unip, que hoje é a universidade, mas na época era Instituto Unificado Paulista. Eu fui uma das primeiras turmas, né? Não sei se terceira, quarta, mas eu fui uma das primeiras turmas. Inclusive, eu tinha os mesmos professores que davam aula na USP, davam aula no Instituto Unificado Paulista. Até um professor que eu encontrei na FMU, quando eu fui dar aula, era meu colega nessa época, foi muito interessante, que é o professor Roberto Evangelista, nós estudamos juntos, e ele na época, como a USP era período integral e ele queria trabalhar para se manter em São Paulo, ele também fez Instituto Unificado Paulista, porque o nível dos professores era tão bom que ele conseguia estudar e trabalhar, né? E na USP ele tinha que se dedicar o dia inteiro. Então, quando nós nos encontramos, ele falou, nossa, nós tivemos um curso muito bacana, porque nós tínhamos os professores da USP dando aula para a gente. Então, eu me formei em julho de 1983. Faz 37 anos, né? Esse ano fez 37 anos. Então, é tempo, né? Mas foi uma trajetória bem bacana, viu, Patrícia? Eu amo a psicologia. Tudo que eu tenho como profissional, como pessoa, eu dependi da psicologia e durante 25 anos eu fiz psicologia clínica. Né? Só a clínica por 25 anos? Só clínica 25 anos. E aí, só clínica. Eu atendia no consultório desde cedo até tarde da noite. Eu tinha 2 consultórios, sempre tive 2. Atendia na Lapa e atendia no Brooklyn.
eu atendi poucos convênios, mas não eram convênios médicos, um convênio com uma amiga minha, que foi minha professora até. Ela tem um serviço que se chama Serviço Terapia, e atende grandes empresas, empresas financeiras, bancos, e eu trabalhei muito tempo com ela, trabalho até hoje eu atendo esse convênio. Então, eu tinha esse convênio, e tinha, na época, o Bank Boston, era bem perto de onde eu atendia, e aí eu arrumei um consultório mais perto ainda. Então, assim, eu atendia muita gente, muito adulto, muito, tanto mulheres quanto homens. Eu tive uma experiência clínica bem vasta, até que eu fui convidada para dar aula na FMU, em 2010. Já faz um tempo também, né? 10 anos, né? Fez 10 anos esse ano. Sim. Eu fui convidada pela coordenadora da musicoterapia, que fundou a musicoterapia na FMU, a professora doutora Maristela Smith, que foi minha professora, minha mestra, e se tornou minha grande amiga, e ela me convidou para trabalhar. Comecei dando algumas aulas na musicoterapia e também, paralelamente, na psicologia, e cheguei a dar aula na enfermagem também, em 2010, 2011, 2012. Depois eu fui ficando mais só com a musicoterapia, né? Você quer saber um pouco dos cursos que eu fiz, né, dentro da psicologia? Quando você fez a sua faculdade, tinha Jung na grade? Você já estudou Jung na faculdade? Não tinha, como não tem na FMU também atualmente, né? Tinha pequena, antigamente, na grade antiga, tinha um pouquinho de Jung na FMU, mas no Instituto Unificado Paulista não. Mas eu tive a grata surpresa de ter uma professora que dava o TAT numa disciplina de TEP, que era técnicas como chama? Técnicas e testes, né? Eu não lembro exatamente qual era A terminologia. agora a terminologia, mas eram testes e as técnicas utilizadas dentro da psicologia. Ela deu o TAT, e a avaliação do TAT ela fez dentro da visão junguiana. Ela era junguiana e fez dentro da visão junguiana. E eu lembro que eu fiquei encantada. Mas lá na Unip, que agora é Unip, lá no Instituto Unificado Paulista, ou a gente fazia até o quarto ano, a gente podia, até o quarto ano, a gente podia fazer as duas coisas, tanto a psicanálise quanto a comportamental. Mas depois, acho que era quarto ano, eu não lembro qual era o semestre. Tinha um semestre que era o divisor de águas. Ou você escolhia a psicanálise, ou você escolhia a comportamental. Naquela época eu era mais imatura e escolhia a comportamental, né? Porque eu não queria ser psicanalista, porque eu achava que não combinava com o meu perfil, porque eu sou muito emocional, muito afetuosa, eu não conseguiria ser neutra. Eu tinha noção de quem eu era, né? Mas hoje eu sei que eu deveria ter escolhido pela psicanálise, porque eu era uma aluna nota 10, eu estudei com um professor que era o máximo, era um argentino, e ele dava aula na USP também, e ele falava para mim: Ana Maria, mas você é nota 10 na psicanálise, como que você vai escolher comportamental? Professor, mas eu não quero ser psicanalista, não combina com o meu jeito, né? Eu não vou conseguir ser neutra, né? Não vou conseguir trabalhar com divã, ser neutra. Na época eu pensava, né? Hoje eu vejo que eu deveria ter feito psicanálise, mas eu fiz estudos, fiz grupos de estudos de psicanálise, que eu gostava na época, né? E aí eu me formei na comportamental, comecei a atender, mas vi que faltava alguma coisa para mim. Aí comecei a fazer tanto terapia pessoal, quanto a supervisão com junguianos. E aí eu me encantei e fui fazer em 93. Eu fiz 91, 92 e 93, por 3 anos, uma especialização em psicoterapia junguiana coligada à abordagem corporal, onde eu tive também a grata felicidade de conhecer o professor Sandor. Beto Sandor, do SEDES, o criador da calatonia. Que legal, que privilégio!
Privilégio. Eu já tinha aprendido a calatonia com a Regina Canel lá na casa do psicólogo, já tinha amado a calatonia, e aí fiz essa especialização, que eram 3 manhãs durante 3 anos, era uma Uau! especialização bem. Era para trabalhar, era bem fundamentada com teoria, prática, supervisão. E aí tinha supervisão com crianças, adolescentes. Foi muito boa essa especialização. E aí eu comecei a trabalhar mais afinco mesmo com a psicologia junguiana nessa abordagem, né? Eu não sou analista junguiana, mas fiz essa especialização, que foi uma formação maravilhosa, e só tive professores nota 1000. Denise Matias, Séries Araújo, não quero nem esquecer dos outros, porque são tantos professores que eu tive nesse curso espetaculares. E tive uma formação bastante eficaz e bastante profunda, sabe? E aí tive essa possibilidade também de unir o corporal, porque eu sempre gostei do não verbal associado à terapia. E quando você aplicava a calatonia, depois quando você ia para a supervisão, porque a calatonia ela é só o corporal, ela não tem a conversa, não é isso? Depende, a gente pode fazer, é assim, a calatonia pode levar de 20 a 30 minutos na sessão. Então, você pode escolher fazer só calatonia, se o paciente quiser, porque tem paciente que só quer. Eu já recebi pacientes no consultório, eu chamo de paciente, mas entenda como cliente. Eu não tenho a ideia de paciente passivo, mas eu não gosto do cliente, porque cliente é utilitarista, é o cliente do banco, é o cliente do supermercado, eu acho muito utilitarista. É difícil achar o termo certo, né? Não, mas é um paciente ativo, não é um paciente passivo, né? Então, eu já atendi pacientes que chegaram para mim e falaram: Ana, eu vim para fazer calatonia. Eu estou em psicoterapia. E tem uns que falam: olha, eu não quero fazer psicoterapia, eu quero a calatonia. Então, aí sim você só faz a calatonia. E Entendi. trabalha com o conteúdo que surge e de uma forma mais não verbal, não é psicoterapia, né? A pessoa vai se percebendo e a gente vai ajudando ela a perceber e se autoconhecer através do trabalho corporal. Mas eu, na maior parte do tempo, eu sempre fiz uma metade de sessão. Então, 20 minutos, 30 minutos calatonia, o restante a gente conversa, né? Legal. Então, normalmente eu acho que eu fazia mais, assim, o mais era, chegava, fazia a calatonia e depois a gente conversava. A não ser que a pessoa chegasse com alguma demanda, alguma coisa mais urgente que precisava falar. Aí depois eu fazia a calatonia. Então, eu sempre uni os dois. Muito legal. Calatonia é um curso que eu me interesso por fazer, mas eu não sabia que a especialização era tanto tempo, 3 anos. Tem essa especialização de 3 anos, ainda tem, acho que agora eu não sei se são 3. Agora precisa olhar lá, Patrícia, porque assim, tem uma que eu dou aula agora, que não é no SEDES, mas eu dou aula na Unip, numa pós-graduação, e a minha amiga é coordenadora, e ela dá psicoterapia e Jung Corpo. E lá, 2 anos, todo final de semana, um final de semana por mês. Então, é um curso que dá para fazer. E lá eles trabalham, eles ensinam bastante a calatonia, bem bacana. Muito bom, muito interessante. Tá vendo? Eu jamais imaginei que você fosse especialista em calatonia. Pois é, eu sou. Legal. Eu Mas a gosto sua de me entrada. especializar. Pode falar. Além Eu desse, teve gosto de me outros cursos que especializar. você fez? Então, eu fiz muitos módulos de cinesiologia, né? Que na época também era comandado pelo Sandor, mas eu fiquei 1 ano só e ele faleceu. Continuei, terminei, e aí depois que eu terminei meu curso em 93, ainda fiquei lá de 94, acho que até 97, fazendo módulos dentro da cinesiologia. Depois eu fiz um curso que era educação musical com concentração em musicoterapia. Por quê? Porque eu recebi no consultório um rapaz que ficou cego por causa de um acidente.
ele andou com a bicicleta numa rampa de skate. Uau! Caiu de uma maneira que ele afundou o crânio e ficou cego. E aí ele veio para mim cego, só vendo vulto e quase nada, com 15 anos. E o que eu fiz? Eu coloquei instrumentos dentro do meu consultório de forma intuitiva. Porque eu toco acordeon, toco piano, toco um pouquinho de violão popular, meu marido toca percussão, sempre tocou percussão desde menino. Então a gente tem instrumentos musicais. E eu levei para esse garoto e para um garoto que estava fazendo a transição entre o abrigo e uma instituição de profissionalização, porque ele não podia voltar para a família que era muito inadequada. Então ele começou a vir no meu consultório particular para eu fazer esse trabalho com ele. E aí eu também usava o acordeon e os instrumentos de percussão, e esse garoto era enorme, do tamanho do meu marido, tinha quase 1,90 m, ele saía pulando, cantando, rindo, brincando, e aí tinha uma história bem pesada de vida, né? Então, e ao mesmo tempo, foi tudo mais ou menos ao mesmo tempo, eu recebi um garoto com 9 para 10 anos autista. E também, na hora que eu fui buscá-lo pela primeira vez na sala de espera, eu lembro que ele urrava, porque ele estava mudando, um ambiente diferente, lugar diferente, há muito tempo que ele estava indo com uma outra terapeuta. E quando eu peguei ele na sala de espera e tinha que atravessar lá no Brooklyn, um quintalzão, assim, para ir lá no Medícola, como eu atendia casos mais difíceis, eu preferia ficar fora do consultório, né? E aí nesse caminho para ir até a minha edícula, que subia uma escadinha, tudo, eu tinha vontade de cantar com ele. E quando eu cheguei lá em cima, eu cantei. E aí eu falei, nossa, mas o que é isso? Eu compus na hora. Foi uma coisa que eu fiz assim. E eu falo porque a mãe dele sempre deixou contar o caso. Hoje ele tem 30 e poucos anos, né? E ele deixou de vir o ano passado. Ele veio até os 30 anos, ele veio, mas ele está com mais de 30 agora. Aí eu cantei. Pedro, Pedro, Pedro é seu nome. Pedro é seu nome. Pedro é seu nome. Pedro Paulo, Pedro Paulo, Pedro Paulo é o seu nome. Hoje eu tô rouca. Nossa, tô arrepiada. E eu falei, da onde eu tirei isso? Da onde eu tirei isso? E tinha uma prima minha que tinha acabado de deixar de fazer musicoterapia porque tinha uma faculdade em São Paulo que tinha fechado. E eu fui falar com ela porque eu nunca tinha conversado com ela. Falei, Elaine, você estava fazendo musicoterapia? Ela falou, eu estava, Ná. Falei, nossa, eu recebi um paciente autista, mas me deu uma vontade de cantar e eu compus uma música com o nome dele. Eu não sei de onde eu tirei isso. Ela falou, Ana, na musicoterapia, compor música com o nome do paciente é muito importante. Tem tudo a ver com a identidade sonora dele, papapá. Eu falei, eu preciso conhecer essa musicoterapia. Porque é muita inspiração e eu preciso de fundamentação para eu não ficar fazendo isso à torta direito. E nessa época, então, eu fui também convidada por aquela instituição que mandou aquele rapaz para o trabalho de transição entre o abrigo, que ele tinha vivido na rua há muito tempo, e essa profissionalização. Fui convidada por essa instituição que me indicou esse rapaz a fazer um trabalho com a equipe, e aí eu levei instrumentos musicais para fazer um trabalho mais coeso com eles, né? E deu muito certo. Eu falei, gente, eu preciso... Aí chamei uma professora de música, amiga minha, falei, olha, eles me convidaram para fazer um trabalho como voluntária lá dentro com meninos e garotos e adolescentes em situação de risco. Olha, você não quer levar a tua banda rítmica para lá? Porque eu vi que a música, eu tenho usado a música no consultório, tem dado muito certo. Falei, Mara, preciso descobrir aonde tem musicoterapia. Ela falou, no Rio de Janeiro tem uma faculdade maravilhosa. Falei, não, mas tem que ser aqui em São Paulo. Ela falou, olha, eu recebi
há pouco tempo, um curso de especialização em educação musical com concentração em musicoterapia. E aí eu fui, conheci a Maristela, e aí fiz o curso dela, me apaixonei, fiz um outro curso de pós, que aí era musicoterapia nos serviços da saúde, e aí me tornei musicoterapeuta, fiz um curso de formação da Argentina, que é um modelo Benenson, um dos 5 reconhecidos mundialmente, com o doutor Benenson, criador desse modelo, então eu tive essa felicidade de fazer essa formação com ele. Parte foi aqui no Brasil que ele vinha dar esses módulos, e depois eu fui para a Argentina, e aí juntei, né, psicologia, musicoterapia, a psicologia junguiana, a fundamentação junguiana com a musicoterapia, fui me apaixonando cada vez mais, aí no consultório eu passei, desde 2002, que eu me formei no curso de especialização, eu passei a atender tanto como psicóloga, como musicoterapeuta. Às vezes vem casos só para musicoterapia, às vezes vem casos para psicologia só, então eu sei separar as coisas. E às vezes eu uso algumas técnicas, alguns recursos com quem vem para psicologia, mas está aberto e flexível para isso, né? Mas aí, então, eu fiz tanto psicologia clínica quanto musicoterapia clínica, faço até hoje. Nossa, que rico! E o curso na FMU de musicoterapia é um curso de 2 ou 3 anos? 3 anos, eram 4, a maioria dos cursos são 4 anos, mas foi feito um estudo profundo lá pelas pessoas da academia, lá do acadêmico, da qualidade acadêmica, perceberam que o nosso alunado conseguiria fazer em 3 anos com bastante qualidade. Então, eles saem em 3 anos bacharel em musicoterapia e estão indo muito bem para o mercado de trabalho, estão indo trabalhar, são contratados em clínicas, hospitais, escolas, estão trabalhando no SUS, no SUAS. Então, assim, eles saem Uau! preparados para o trabalho. Agora, com a pandemia, ficou tudo mais difícil, mas para todo mundo, né? Então, é um momento atípico. Mas são 3 anos, 6 semestres, e é um curso generalista, mas também segue o ciclo da saúde, como todos os cursos da saúde dentro da FMU. Nós estamos na Escola da Saúde. Ele é pioneiro dentro da Escola da Saúde desde 2001, quando a Maristela fundou, passou a coordenação para o Raul, e agora o Raul passou a coordenação para mim. Esse ano. Parabéns! Parabéns! E o pré-requisito para fazer é ser músico, tem que saber tocar algum instrumento ou Não, cantar. não precisa. Para começar o curso, você não precisa ser músico. Você precisa gostar da música. E você precisa querer pretender ter uma dessas habilidades, ou cantar, ou tocar um instrumento, ou a expressão corporal, ou a dança. Tem que ter uma dessas habilidades para utilizar. Porque musicoterapeuta tem que ser qualificado como graduação, com graduação ou pós-graduação, e tem também que ter a música, os elementos sonoros, os elementos musicais como ferramenta. Então, assim, durante 3 anos ele tem tempo de aprender um instrumento, né? Ele pode escolher qualquer instrumento, aquele que ele mais se afinar, né? O que mais ele tiver identidade, né? Pode ser qualquer tipo de instrumento, pode ser uma flauta doce, pode ser um ukulele, um violão, um teclado, piano. Aí ele escolhe o instrumento que ele quer, mas de preferência que ele domine ou a voz, ou algum instrumento, ou percussão corporal, ou um instrumento percussivo. Também pode. E na faculdade tem instrumentos ou cada um leva o seu? Como funciona? Não, na faculdade a gente tem uma sala de instrumentos para utilizar dentro da nossa clínica escola, né? Então lá tem violões, tem acordeon, tem um piano, tem 2 pianos, né? 2 pianos eletrônicos, tem instrumentos para a gente utilizar. Nossa clínica, quando foi construída em 2001, ela foi considerada a melhor, a segunda melhor do mundo.
A É primeira era na mesmo? China. Foi feita Uau! dentro, a FMU fez dentro dos padrões ideais, com acústica, que agora, na pandemia, a gente não está nem podendo utilizar. Nós estamos utilizando as salas de aula comum porque são arejadas, né? Uhum, Mas antes da pandemia, sem problema com o coronavírus, era ideal como um estúdio, né? Porque sim. ela promove uma maior acústica, tanto não entra o som que está do externo para dentro, quanto de dentro para o externo, né? Então é Que uma legal. clínica bem bacana. E aí, como você assumiu a coordenação da musicoterapia, você reduziu as aulas na graduação de psico? Isso, porque aí ficaria muito. Eu também tenho que ter bastante aulas na musicoterapia, né? Para compor, eu já dava bastante aula e ainda coordenando, não dava para ser tanto professora lá. Até falei para a Fernanda, adoraria estar mais na psicologia, mas eu preciso agora organizar que eu fique mais na musicoterapia, até pela coordenação, estar mais próxima dos alunos, né? Mas eu gosto muito de dar aula para psicologia, dar supervisão para os alunos de psicologia. Eu só não faço a clínica, porque na clínica eles dão mais ênfase para a psicanálise, né? E como eu sou a única junguiana que estou lá agora, então não ficaria meio complicado, porque também não tem na grade, né? Mas na intervenção psicossocial, na saúde preventiva, eu falo bastante da abordagem junguiana, que é mais livre, mais aberta. Mas assim, a gente fala de todas, porque eu também conheço um pouco da psicanálise, da humanista, então dá para contemplar o que o aluno quer, né? Se o aluno é comportamental, eu respeito a linha dele e ele faz o atendimento dentro da área dele. Legal. E grupos de estudos fora da faculdade, você já teve? Eu já tive, mas a faculdade me Tomou chama todo o seu muito, tempo. né? E eu tenho alguns atendimentos no consultório, né? Então, já fiz bastante grupo de estudo, mas agora estou com menos, né? Porque tem é muito tempo, e eu sou uma só. Mas eu gosto, viu? Eu gosto de grupo de estudo, acho bem bacana. Legal. E eu tô aqui pensando, com qual idade você foi aprender o acordeão? O acordeão já era casada. O piano eu aprendi desde os 6 anos e meio. E aí, na época da faculdade, eu fiz conservatório até o 5º ano, mas depois, com a psicologia, ela começou a exigir mais estudo e tudo mais. Eu sempre fui bem estudiosa, dedicada, então eu tive que abandonar um pouco o piano. Foi na época assim, que eu estava me formando e casando. E aí, acho que o acordeon eu me casei em 85, acho que o acordeon eu comecei em 87, 88. É porque Foi eu, te- quando eu eu vi, eu vi algumas fotos da FMU, você tocando lá no auditório, você e várias outras pessoas com os instrumentos. Eu falei, olha que legal. Foi uma época que eu levei lá num evento da musicoterapia, levei o meu grupo. Eu faço parte, a gente gravou um CD num dos grupos, Acordeões em Sintonia, porque assim, Olha, gente, vocês vão falar, nossa, mas essa mulher faz mil coisas, eu não tive filhos. Eles não vieram naturalmente e eu deixei quieto. E eu tenho um marido bem bacana, bem parceiro, então eu faço mil coisas mesmo. Então eu fiz parte de um grupo que se chama Acordeões em Sintonia e a gente gravou um CD em 87. Não, desculpa, 96, 97, 96, 95, 96. Gravamos esse CD, foi bem bacana. O lançamento foi lá naquele teatro maravilhoso que tem no D&D lá. Esqueci agora aquele teatro espetacular. eu também não estou lembrando o nome, não. Também voou agora o nome. É um teatro maravilhoso lá e a gente fez o nosso lançamento lá. Minha tia conhecia uma pessoa que conhecia o dono do teatro e ele ofereceu para nós para fazermos o nosso lançamento. Foi espetacular. E então lançamos esse CD, que foi uma experiência maravilhosa também na nossa vida,
porque a gente participou de todo o processo de gravação. E também faço parte de um outro grupo que faço parte até hoje, que é a Orquestra Sanfônica de São Paulo. É um grupo de... Por que sanfônica, né? Porque sanfona é muito conhecido, né? Uhum. No Brasil inteiro, né? Como sanfona, sendo que é acordeon, porque são 120 baixos, normalmente a gente toca acordeon, mas é conhecido como sanfona, né? E a maestrina é a Renata Sbrig, que é uma acordeonista de muito tempo aqui na Lapa, que seguiu os caminhos da mãe dela, da dona Elvira Sbrig, e eu fiz o conservatório dela na época, né? E aí ela foi minha professora de piano há muito tempo, eu estudei acordeon com outra professora dentro da escola dela no início, depois dei continuidade, que é aquela professora do Acordeões em Sintonia, e agora eu voltei, faz uns 3 anos, 4 anos já, eu voltei para a Orquestra Sanfônica, né? Só que eu não tenho muito tempo, eles saem, gravam em tudo quanto é televisão, rádio, mas como eu trabalho muito, só vou de final de semana. Mas nós nos apresentamos no CTN, nos apresentamos em vários shows do interior, nas prefeituras, em Quiririm, na época da festa italiana. É uma alegria também, é tudo de bom. Que A gostoso. música E você foi aprender o acordeon por causa das teclas do teclado? Porque você sabia o piano e você... Não, foi assim, eu estava bem triste porque eu tinha abandonado o piano. E o piano é um instrumento ingrato, que quando você abandona, perde a técnica. E aí eu fui fazer uma visita para minha professora e falei, tô chateada porque eu abandonei o piano, mas estou com vontade de fazer música, tal. E aí essa professora Ruth, que dava aula na escola da professora Renata Sbrig, que ela falou para mim, Ana, você é tão esperta, alegre, inteligente, por que você não aprende acordeon? Acordeon, para você que sabe piano, vai ser muito mais fácil. E depois você pode levar para todos os lugares. E ele exige menos do que o piano. Então, e a gente tem um grupo todo sábado. Venha visitar o grupo. Eu falei, mas acordeon? Aí a Renata falou, ela gosta do piano. Aí a Ruth falou, mas vem no nosso ensaio de sábado. E aí eu fui, era 10 da manhã, todo sábado tinha esse ensaio. Eu casada, meu marido, e a gente ia todo final de semana ou para a praia, ou para o sítio do meu tio. E aí ele falou, só me falta essa, agora você vai arrumar um compromisso de sábado. Eu falei, depois do ensaio a gente vai, né? E aí eu fui no ensaio. E escutei eles tocarem em muitas vozes, como na orquestra, ou como num grupo de câmera, tocando em várias vozes. Mas aquilo entrou em mim, assim, falou ao meu coração, direto, a minha alma. Voltei para casa e falei, eu quero aprender esse instrumento. E aí, no começo, eu levava minhas partituras de piano, eu tocava o piano enquanto eles tocavam acordeon. E depois eu tenho uma tia que tinha um acordeon, tinha 2. E eu falei para ela, tia, você me empresta para ver se eu gosto? Porque eu não vou comprar um acordeon sem saber se vai dar certo, né? Ela falou, empresto. E aí peguei e comecei a fazer aula. E nunca mais parei de tocar acordeon e me apaixonei pelo acordeon, porque escrevi, na época que a gente lançou o CD, eu escrevi, como eu sou junguiana, sobre os simbolismos. Então, assim, eu falei sobre o fole, abrindo e fechando como a respiração da gente. E quando abre, é como se abraçasse a plateia, né? E aí eu faço todo um simbolismo do acordeon que está junto ao coração e que ele transmite esse calor, essa alegria, né? E eu falo de coisas assim bem simbólicas do que eu senti, porque quando eu ouvi aquele som eu ouvi carinhoso, ouvi tango, nossa, eu falei, eu quero tocar esse instrumento para o resto da vida, né? Porque ele fala ao coração, ele fica junto ao coração, né? E quando a gente toca, então, eu acho que a gente transmite esse afeto, sabe? É um instrumento que leva muita alegria em todo lugar que a gente vai. Que gostoso. A gente precisava organizar um evento na FMU para você tocar, né? Para o grupo tocar para gente. É isso, aí com o grupo, porque sozinha eu já não tenho muito tempo de estudar, mas com o grupo, quem sabe, a gente organiza para tocar, é isso mesmo.
Porque a gente tem comentado nas entrevistas que falta um espaço de convivência para a gente só estar com o outro, né? E seria bem legal. É bem legal, sim. A Muito. música sempre fez parte da minha vida, né? Então, e a psicologia também, ela foi o centro, assim, do meu profissional, né? Foi ela a primeira formação e eu trabalhei com psicologia minha vida inteira e continuo trabalhando, né? Então, acho que a psicologia, para quem ama a profissão, ela é demais, né? É investigar. Bom, eu trabalho com inconsciente, mas eu respeito quem trabalha só com a consciência, o racional, eu também respeito. Mas nós somos um investigador da alma, mas no bom sentido, assim, né? Investigadores da alma humana, mas ajudando o outro a investigar a sua própria alma e buscando o seu caminho de autoconhecimento, de autorrealização, de autoatualização, de individuação, como diria o Jung, né? Então, a psicologia é espetacular mesmo. Legal. Hoje eu entrevistei o Guilherme da Lapege. Então a gente falou um pouco sobre isso, né? Que a gente não tem Jung na grade, mas para os alunos que se interessam, agora a gente tem uma liga na FMU e os alunos podem participar. Isso, e eu faço parte dessa liga, já fui, a primeira aula inaugural fui eu quem dei, eu também fiz um grupo com eles, né? Eu faço parte também da LAPET. Legal. Amanhã vai ter a discussão de um filme, que é O Labirinto do Fauno. E aí eu quero ver se eu assisto de novo esse filme entre hoje e amanhã para poder participar e ouvir o que eles têm para comentar. Que horas vai ser? Que horas vai Às ser? 3 da tarde. Quem sabe eu entro, acho que eu consigo amanhã. Legal, tomara. Esse filme é muito interessante, né? É É muito forte, muito forte. Eu lembro que eu assisti tem um tempo e ele mexeu demais comigo. E aí, agora, como preparação para amanhã, eu vi vários vídeos no YouTube que contam a história da princesa e tal, tudo coisa que o filme não traz, né? Então eu tô bem ansiosa, assim, para ver o que vai ser falado amanhã. Eu acho que vai ser bem interessante. Legal. E o que você teria, assim, de conselho para os alunos? Para aqueles que querem estudar Jung e para quem só quer estudar psicologia com as outras abordagens também? Bom, olha, eu vou falar assim, no geral, não tem uma abordagem melhor ou pior, né? Todas as abordagens levam para o caminho do autoconhecimento. Cada um vai se identificar mais com uma ou com outra. Uns vão se identificar com Jung. Quem se identificar com Jung tem a LAPEG, faça parte, né? Vai ter uma base boa, né? E dê continuidade aos seus estudos, porque escolhendo psicologia, escolhendo musicoterapia, escolhendo medicina, qualquer profissão da saúde ou qualquer profissão da educação, você tem que estudar uma vida inteira. Então, tem muitos cursos de especialização. Eu indico que, se você gosta de uma abordagem, faça tratamento nessa abordagem, faça o atendimento pessoal nessa abordagem, faça supervisão nessa abordagem, que também vai te ensinando mais, além da parte do estudo e da didática. A psicologia é um caminho lindo. Eu sei que tem muita gente que entra na psicologia, na musicoterapia, para se conhecer melhor, para se entender melhor, para, quem sabe, resolver seus próprios problemas. Mas eu vou dizer para vocês, fazendo o curso de psicologia ou de musicoterapia, não é assim que a gente resolve as questões. É fazendo terapia, né? Então, assim, o aluno da psicologia deve, o quanto antes, também fazer psicoterapia, né? Se é psicólogo, vai fazer psicoterapia. Se é musicoterapeuta, vai fazer musicoterapia, porque também vai sendo introduzido nesse mundo desse conhecimento através da terapia que ele se propõe a realizar, né? E não tenha pressa, né? No sentido de, porque eu tenho que saber tudo, porque agora... Não, estude. Agora, faça tudo que o professor manda e um pouco mais. É o meu conselho. Sempre estude a mais. Ele pediu para ler só 3 capítulos.
Leia depois que fez o trabalho, tarará, vai lá e lê o resto. Lê todos os capítulos. Conheça tudo da maneira mais profunda que você puder. Porque o caminho mais seguro e certo do sucesso profissional é o estudo, é o conhecimento, é o aprendizado contínuo. Então, o que eu ia te contar é que eu estou me formando esse ano em arte-terapia agora. É E tem um mesmo? curso, verdade, tem um curso de pós-graduação em arte-terapia na FMU, na linha analítica, na linha junguiana. É Nossa, mesmo? tem todo sábado. Olha, Todo é um sábado. curso de pós, como é um curso de extensão? O que que é? De especialização. Curso Oh, de especialização. qual que é o nome do curso? É arte-terapia analítica. Ah, Então, quem quer estudar Jung, depois que se formar em psicologia, uhum. eu indico esse curso, que É ele quanto tempo também de curso? aprofunda. Um ano e meio, um pouquinho mais, porque tem o TCC, e o TCC você fica um pouquinho mais do que para entregar e tudo mais, mas é um ano e meio esse curso, né? E o Hum, TCC, que é um artigo científico, né? tá. No E para formato de artigo fazer científico. e para fazer esse curso tem que ser formado em psicologia? Ou, por exemplo, eu tenho já uma primeira Não, graduação, que não é. Então eu já poderia fazer em não, paralelo com a faculdade? poderia fazer, poderia. Interessante. Pode fazer, qualquer graduação. É, porque ele é de pós, né? Qualquer Uhum. graduação, eles aceitam. Claro que tem uma entrevista e tudo mais. Mas pode sim, Patrícia. E é muito bacana. Eu super indico. Professores de primeira linha, o coordenador é maravilhoso, professor Sandro Leite, e o curso é espetacular. Então, eu estou me formando também em arte-terapia, porque eu gosto das artes, Eu também. porque eu já, como psicólogos, a gente já tem a habilidade da leitura simbólica dos desenhos, porque eu também trabalhei muito com psicodiagnóstico, trabalhei muito com criança, então a gente já tem a leitura dos desenhos infantis, dos desenhos de adolescentes como psicólogo, e eu queria conhecer do ponto de vista arte-terapêutico, para conhecer a propedêutica dos materiais, e olha, é um curso maravilhoso. Muito boa dica. Já estou aqui coçando para entrar no site e procurar. Não esqueça que tem que ter sempre uma formação contínua, a gente não deve parar de estudar, Eu concordo plenamente. não é? Sim. Quanto mais a gente souber, melhor. E É. assim, e não adianta saber do problema que a gente tem, por isso que não adianta fazer a psicologia ou fazer a musicoterapia. Saber o problema não é ter consciência do problema. Saber o problema é o primeiro passo para se conscientizar, mas a conscientização do problema implica em transformação, Fantástico. né? Muitas vezes, quando eu estou conversando com alguma amiga, eu falo, é incrível, porque você saber que isso está acontecendo é uma coisa, mas até você conseguir mudar isso é um processo. E é exatamente isso que você falou, né? Eu nunca tinha Uhum. pensado nessas palavras, saber e ter consciência. Então, É, muito bom. saber, as pessoas sabem do seu problema, né? Uhum, Aliás, do ponto de vista junguiano, nós sabemos do problema porque nós os adquirimos. Somos nós que geramos os nossos próprios problemas. exato. Que é muito difícil das pessoas aceitarem, né? Mas é assim. Como junguiana, não dá para fugir disso, né? Então, se nós geramos o problema, vamos ter que resolver o problema. Depende da gente, né? Legal. Excelente, excelente, professora. Adorei demais a entrevista. Gostaria Ai, de que deixar bom. alguma mensagem final? Bom, um beijo grande para todos os alunos da psicologia, né? E todos os alunos que estiverem assistindo. Um abraço forte virtual. Tenham paciência com a pandemia, isso é um tempo. Reflitam sobre isso, porque não é por acaso que a humanidade está passando por isso, né? Então, é momento de reflexão da humanidade, né? Para que a gente possa ser melhor a cada dia. Ótimo.
Excelente. Então, eu gostaria de te agradecer mais uma vez por ter disponibilizado tempo numa sexta-feira à noite para estar falando, quando a gente já está tudo Eu que cansado, agradeço. querendo descansar. Eu agradeço de coração, viu? Foi um prazer. Ah, obrigada, querida. Eu que agradeço a oportunidade. Estou muito feliz por poder contribuir. Beijo Tá ótimo. grande. Beijo. Gente, eu amei essa entrevista. E como eu sou apaixonada por arte, eu vou fuçar o site para achar esse curso. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com os colegas. Um beijo e até a próxima!